Pessoal, para tudo, esse vídeo promete trazer informações que simplesmente abalaram as estruturas da política nessa terça-feira. Vocês não têm noção do que está acontecendo. Hoje foi simplesmente o ápice das informações mais importantes que vêm surgindo nos últimos meses. Bom, ontem, no final do dia, já teve uma lista divulgada pela Receita Federal com pessoas que recebem isenções de imposto e que, para vocês terem uma ideia, uma palhinha aí, o Felipe Neto, por exemplo, em uma das empresas dele recebeu nada mais, nada menos do que 14 milhões de isenção de imposto. Eu vou trazer essas informações e eu vou trazer o que está explodindo no dia de hoje, gente. A Polícia Federal prendeu 5 pessoas. Seriam 4 militares e um policial civil, que inclusive alguns deles estavam fazendo a segurança agora, no G20. E que estariam, então, de alguma forma aí, fazendo um plano, ou teriam, participado aí de um plano no final de 2022 para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Gente, eu vou trazer todas as informações que envolvem o Mauro Cid, que envolvem o ex-presidente Bolsonaro. A gente vai ter aqui relatos de muitas pessoas, então já corre, compartilha muito esse vídeo agora, deixa o like, porque eu tenho certeza que tu não vai querer tirar o teu foco do vídeo. É muita informação importante. Vem pra tela, gente, sem enrolação, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Já deixa eu trazer pra vocês essa informação que ontem viralizou de uma maneira absurda na internet e que estava, digamos que nos Trend Topics, e tá por aí ainda na internet, mas que agora também trouxe essa questão aí da Polícia Federal e que eu já vou trazer pra vocês daqui a pouco. Calma, gente, eu vou trazer pra vocês, é surpreendente. Empresa de Felipe Neto recebeu 14 milhões de reais em isenção fiscal. Bom, o pessoal chegou a fazer até planilha com listas aí, dos principais apoiadores aí do governo do amor e que agora foram atirados aí nas covas dos leões. Parece que o governo quer acabar com essas isenções mesmo, porque é um dinheiro e tanto, gente, que essas isenções aí acabam dando para essa turma aí do amor, mas, é aquela coisa, gente? Bom, deixa eu trazer aqui para vocês então a matéria, porque ela diz exatamente o seguinte: uma empresa do influenciador digital Felipe Neto, apoiador do governo Lula, é suspeita de receber 14 milhões de isenção fiscal por meio do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, PERSE. Para vocês que não estão entendendo o que é isso, isso aqui, esse PERSE, ele foi, digamos que, fomentado na pandemia, justamente para dar um fôlego a mais aí para as empresas que passaram, por dificuldades durante a pandemia, ou seja, isentando impostos dessa empresa. E aí o Felipe Neto, então, que é um dos sócios dessa empresa, aquele que faz o amor, aquele que faz o L, ele simplesmente teve aí a isenção de 14 milhões de reais. O valor que beneficiou a empresa, que tem o nome de Play 9, equivale a um ano de Bolsa Família. O montante do benefício acumulado daria para financiar 1,7 mil famílias, segundo informou o site Block Trends. Empresa de Felipe Neto opera no digital. A Play 9 de Felipe Neto nasceu em 2019, ou seja, ano da pandemia, não é? O benefício remete à lei aqui, tá o número da lei, e concede às empresas que se enquadram nas suas condições a adoção de alíquota zero no cálculo, e aí tem os cálculos aqui. O objetivo da lei seria fomentar principalmente a recuperação de setores que a pandemia prejudicou mais fortemente. Contudo, um detalhe observado por várias pessoas na rede social é que o trabalho da Play 9 se dá essencialmente no âmbito digital. Ora bolas, não quer dizer então que ele pegou uma isenção que era para recuperar setores afetados pela pandemia, mas o setor dele era digital? Não é que teve Covid, então, virtual, gente? Meu Deus, senhor. É isso que eu tô vendo? É isso que vocês entenderam, então? Parece que a Covid também, ela pegou no virtual também. Tá bom.
Mas calma, pessoal, tu sabe, obviamente que o nosso querido apaixonado pelo governo do amor, ele teria uma explicação muito plausível, não é mesmo? E olha só a informação que ele acabou dando, quase 24 horas depois da internet só falar no nome Felipe Neto, Trend Topics Felipe Neto, isenção 14 milhões, só o que se falava, ele demorou quase 24 horas, mas ele veio e se pronunciou, e agora é uma máquina de repostar coisas aí sobre, né, a tentativa de assassinato aí de Lula, Moraes e Alckmin. Isso na verdade aqui da Lei Pérsia, ele falou que isso aqui é uma cortina de fumaça da extrema direita. Bom, a gente já vai chegar nessa outra notícia, mas deixa eu só trazer aqui um trechinho para vocês entenderem então a explicação dele dos 14 milhões. Vejam só. A única empresa onde sou sócio majoritário e tomo as decisões chama-se Netolab. Ela se enquadrava no programa Pérsia e teria direito a milhões em isenções fiscais. Eu recusei o benefício e segui pagando 100% dos impostos, mesmo tendo direito à isenção. Sim, galera ANCAP, podem me chamar de burro, fiz isso porque sabia que a Netolab não tinha sido prejudicada pela pandemia. Ai, gente, tá bom, foi nesse período que meu canal estourou todos os recordes de acesso. Só que, gente, olha só. Ele fala aqui embaixo sobre a Play 9, que é justamente dos 14 milhões. Ele fala, agora a Play 9 é uma empresa onde sou sócio minoritário, sem participação na gestão financeira. Ela emprega centenas de pessoas, é uma empresa que me dá imenso orgulho e da qual faço parte do board. A Play 9, por agenciar diversos artistas, promover eventos, gravações e mega produções, corria o risco de deixar inúmeros desempregados em função da pandemia. Com várias outras empresas concorrentes, a Play 9 se habilitou a receber o benefício por um período de tempo, deixando de pagar alguns dos impostos e utilizando esse dinheiro para manter as operações na crise. Tá aqui, é uma nota gigante, né, pessoal? Para quem quiser, confere depois lá no perfil dele. Basicamente, então, ele é um sócio minoritário daquela empresa, ele se orgulha dela, obviamente. Então tá aí, o menino foca, o menino do amor, o menino que faz o L, ganhando 14 milhões de isenção em uma das suas empresas, mas obviamente que ele teria uma explicação muito plausível, né? Hipócrita! Pessoal, agora vamos à informação que é só o que dá na Globo do dia de hoje. Vocês não têm ideia de como tá a Globo News. Vocês não têm ideia, gente. Militares queriam assassinar Lula, Alckmin e Moraes e monitoraram passos de autoridades de SPF. Veja detalhes da investigação, mas gente, fiquem até o final desse vídeo, porque eu vou trazer aqui o Eduardo Bolsonaro, que vai falar sobre esse caso. Vou trazer também outras informações importantes, não perde aí um segundo sequer. Eu vou trazer o resumo, porque a matéria é gigantesca. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou uma operação contra militares, suspeito de planejar um golpe de Estado que incluía a execução de Lula, Geraldo Alckmin e do próprio Moraes. Ou seja, o ministro, então, ele autorizou uma operação contra militares que inclui, inclusive, o nome dele como um das supostas vítimas. Olha só, gente. Então, é um juiz julgando uma ação que ele, inclusive, está como vítima. Nossa, é perigoso isso. Os golpistas começaram a monitorar autoridades em novembro de 2022, após uma reunião na casa do ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Entre as ideias do grupo estava envenenar Moraes e neutralizar Lula e Alckmin, considerando até a própria morte para cumprir a missão. A organização era dividida em 5 núcleos, incluindo ataques virtuais e tentativas de golpe. A Polícia Federal destacou o uso de suprimentos de fundo e falsificação de cartões de vacina entre as ações ilícitas. Falsificações de vacinas. O que isso tem a ver com assassinato, gente? Bom, deixa eu trazer mais informações para vocês aqui, porque não para. O presidente do STF, o Barroso, diz que notícias sobre plano golpista são estarrecedoras. Bom, vamos ver aqui um trechinho do que ele disse, gente. Olha só. Nós amanhecemos hoje com notícias estarrecedoras sobre uma possível tentativa de golpe que teria ocorrido no Brasil após as últimas eleições presidenciais. Abre aspas. Tudo sugere que estivemos mais próximos
que imaginávamos do inimaginável? O que é possível dizer neste momento é que o golpismo, o atentado contra as instituições e contra os agentes públicos que as integram, nada tem a ver com ideologia ou com opções políticas. É apenas a expressão de um sentimento antidemocrático e de desrespeito ao Estado de Direito. Em seguida, ele ressaltou que são apurados crimes previstos no Código Penal, acrescentados que os fatos investigados são uma desonra para o Brasil. Abre aspas, isso aí é uma desonra. Abre aspas. Felizmente, o país superou os ciclos do atraso. Mas o que seriam ciclos do atraso, gente? Fiquei na dúvida agora. Mas é preciso empurrar para a margem da história comportamentos como esses, que estão sendo noticiados pela imprensa e que são uma desonra para o país. Ele ainda afirmou que um alento é saber que as instituições republicanas estão funcionando de forma harmônica, como deve ser em uma democracia. Elogiou a conduta da investigação pela PF. E aí tá aqui o nome da operação, né, que é a Operação Contra-Golpe, que foi a operação de hoje, então, onde prendeu aí os militares e também o policial. Mas calma, que o ministro Gilmar Mendes, ele esteve presente na Globo hoje, e que fica até difícil explicar para vocês o que ele disse, então eu vou deixar ele falar. Eu considero que o STF é uma das instituições que garantem a estabilidade da nossa democracia. No entanto, no planejamento do golpe, no documento, o Alexandre de Moraes não é o único alvo. O documento previa a prisão preventiva dos juízes considerados geradores de instabilidade. E ali eles citam que a instabilidade seria, por exemplo, a anulação da condenação do Lula e também uma decisão que depois voltou-se atrás de prisão em segunda instância. Então, eu queria que o senhor falasse sobre o STF. Gerador de estabilidade da democracia ou gerador de instabilidade, como veem os golpistas? Eu estou seguro, e acho que também vocês sabem bem, que o tribunal tem cumprido um papel extremamente importante na estabilização da democracia. Ainda ontem falava em Cuiabá sobre a importância do inquérito das fake news. Eu não consigo pensar o Brasil, como hoje nós estamos vendo, dentro de um quadro de normalidade, apesar do estresse e da tensão, sem o inquérito das fake news. Aquilo serviu de contraponto a todas essas iniciativas que estavam sendo gestadas. E acho que o tribunal também cumpriu um papel importante em vários momentos, dentro da normalidade, quer dizer, devolvendo a normalidade política, e aí eu tenho muita honra de ter participado da votação na segunda turma e depois no plenário, que restaura os direitos políticos do presidente, do ex-presidente e depois presidente Lula, e fico muito tranquilo de ter liderado esse entendimento, e acho que o tribunal agiu corretamente. Ali nós, de alguma forma, tínhamos sido sequestrados pela República de Curitiba e precisava devolver a política aos políticos. E isso é preciso ser dito, isto é mérito do Supremo Tribunal Federal. Bom, então tá aí, né, pessoal? Pro ministro Gilmar Mendes, então é uma honra ele ter votado e essa decisão de ter restaurado aí os direitos políticos para o Lula, porque apesar da tensão, tá tudo de forma harmônica, não é mesmo? Devolvemos aí a política aos políticos. Preciso dizer mais alguma coisa para vocês? Acho que não, né? Agora eu vou colocar rapidamente para vocês aqui uma análise feita pelo ex-deputado estadual Douglas Garcia e que eu achei até de certa forma interessante aqui. Vamos ouvir o que ele tem a dizer e depois a gente comenta. Polícia Federal faz operação contra grupo que planejou matar Lula, Alckmin e Moraes. Mas qual é a base dessa investigação? Porque de acordo com a imprensa, os supostos criminosos atuavam em diversos eixos. Porque assim, se você planeja matar alguém, o mínimo que você tem que ter é arma, ainda que seja veneno. Porque você não vai falar pra pessoa assim, morra, e ela vai morrer. Segundo, quem são os executores? Foram os próprios investigados, eles mesmos que iriam matar, meter veneno lá dentro do suquinho do Lula? Terceiro, data, local e horário de pelo menos a tentativa do crime. Aí você vai ler lá a PET assinada pelo Alexandre de Moraes pra ver se encontra qualquer dessas coisas que eu disse. Mas está apenas dizendo que a investigação está relacionada com a atuação de organização criminosa com 5 eixos de atuação. Meu Deus, lá vem esses eixos, perigosíssimos. Ataques virtuais a opositores. Que
é essa? Ataques às instituições, ao sistema eletrônico de votação, à rigidez do processo eleitoral. Tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Numa tentativa de abolição violenta, você tem que ter o uso da violência. Os investigados, por acaso, chegaram a meter a mão na cara de alguma autoridade importante da República, ou até mesmo ameaçar, e mesmo contando com o que aconteceu no 8 de janeiro, vandalizar um prédio público, não pode ser considerado violência ao Estado Democrático de Direito pela simples falta de potencialidade de se derrubar o Estado Democrático de Direito. Ataques às vacinas contra a Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia. Então, ao invés da gente encontrar quais foram as armas, os potenciais executores, o local, o horário e a data dos crimes, o que se tem são ataques virtuais a opositores, que é aquela narrativa do gabinete do ódio, ou seja, você não pode criticar ninguém. Ataque às instituições, aí daquele que falar mal do ovo que tudo vê. A imaculada urna eletrônica, né, que é a santa dos democratas. E os ataques às vacinas e à quarentena, que se é obrigado a tomar e ficar em casa... Impressionante mesmo foi o Paulo Pimenta dizendo que o plano pra matar Lula, Alckmin e Moraes só não ocorreu por detalhes. Mas quais detalhes, pelo amor de Deus? Quem era o executor? Quando ia acontecer? De que maneira? Pra alimentar essa loucura, eles continuam, né? Militares queriam assassinar Lula, Alckmin e Moraes e monitoraram passos de autoridades, diz Polícia Federal. Veja detalhes da investigação. Mas não tem os detalhes, não tem! O máximo que supostamente eles têm seria um documento sobre a operação pra matar Lula que foi impresso no Palácio do Planalto e depois levado pro Alvorada. Mas é um tal de PLJ Docs que ninguém nunca nem viu. E ainda quem contra esta merda, o que o Flávio Bolsonaro falou é verdade. Pensar em matar não é crime. E eu não estou tirando essa ideia do como fazem muitos esquerdistas. De acordo com juristas, a mera cogitação, segundo o Código Penal, não é crime! Então todo esse escândalo que eles estão fazendo da suposta tentativa de assassinato do Lula, daquele que não deve ser nomeado, e do picolé de chuchu, é com base em coisas que ninguém nunca viu. Olha, pessoal, tá aí. Douglas Garcia. E aí, o que vocês acham dos posicionamentos dele? Comentam pra mim aqui embaixo, que agora eu vou trazer o filho do ex-presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que acaba de aprovar um requerimento importante na Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados e que ele falou há instantes atrás e vocês vão ouvir agora em primeira mão. É o tempo que eu acho de válido, inclusive subscrevi esse requerimento do convite ao diretor da Polícia Federal, né, pelo deputado Eduardo Bolsonaro, para que possa ele explicar aqui a todos nós o motivo dessa reunião feita no Palácio no dia 13 de novembro, junto com o PGR, junto com o presidente da República, junto com o membro do Supremo Tribunal Federal, de uma forma fechada e não oficial, constando da agenda. Isso, sem dúvida, atinge o Estado Democrático de Direito, e eu já vi, e todos nós tivemos conhecimento que, por exemplo, o presidente Bolsonaro, só por reunir embaixadores de forma aberta e falar abertamente do que ele entendia, se tornou inelegível. Então, eu acho muito válido que o diretor da Polícia Federal possa vir a este plenário explicar o motivo desta reunião, que até o momento ninguém e absolutamente ninguém sabe qual o teor dela. Presidente, fico muito feliz aqui da aprovação do requerimento do deputado Éder Mauro de convocar o ministro da Justiça para vir a essa casa aqui prestar esclarecimentos, porque o que parece nós estamos diante de uma cortina de fumaça, senhor presidente, em que tentam desviar o foco, né, do Janja Palusa, de isenções tributárias para youtubers e artistas que apoiam a esquerda, dentre outros fatos, para tentar vender para os líderes do G20 que o Brasil tem um risco à sua democracia. E para isso estão colocando gente na cadeia. Querem nos fazer crer, prezada Luiz, o Farrur, que prenderam pessoas preventivamente agora, quase 2 anos após terem planejado lá atrás uma tentativa de assassinato. Só existe uma verdade, presidente. A única pessoa que sofreu, um político nesse país, que sofreu uma tentativa de assassinato, chama-se Jair Messias Bolsonaro, por um militante do PSOL, que entrou nessa casa aqui, ou supostamente teria entrado, né, no dia 6 de setembro, no mesmo dia que ele perpetrou a facada em Jair Bolsonaro. Essa informação não vaza. Correr atrás das imagens das câmeras aqui de Brasília para ver o que aconteceu esse dia, para ver o que aconteceu no 8 de janeiro, não vaza. Pegar o celular do advogado de Bolsonaro, Frederico Assef, pegaram até a noite. E os advogados do Adélio. 7 de setembro, no dia seguinte após a facada, Osmar Terra, estavam todos de prontidão, 4 advogados. Um deles foi no seu jatinho particular, num feriadão, né, num feriado prolongado, se não me engano, que até uma sexta-feira, 7 de setembro. Será que eles estavam previamente arquitetados para defender o Adélio Bispo? E agora, eu pergunto, além de Adélio, quem mais foi preso? Ele viajou para Santa Catarina, fez um curso de tiro no mesmo clube de tiro onde estaria Carlos Bolsonaro naquele dia, coincidentemente não estava, talvez até tivesse uma informação privilegiada, sabendo que o Carlos Bolsonaro ia fazer um curso de tiro naquele final de semana em Santa Catarina. 2 laptops, cartão de crédito internacional, a dona da pensão morreu dias depois do fato vir à tona, daquela facada em Bolsonaro, e isso a Polícia Federal não investiga. Pior,
o delegado-presidente dos inquéritos, prezado Alan Garcês. Passou a ser o diretor de inteligência da Polícia Federal, Aloysio Mendes. Que marmelada, prezado Alden, prezado Sanderson, que é da Polícia Federal também. E agora, sabe o que vai acontecer? Sabe para que ele vai, por favor? Agora que o Trump foi eleito lá nos Estados Unidos, prezado Caveira, ele está indo para Londres, ser adido militar da Polícia Federal em Londres. Londres que recentemente teve uma eleição e está dominado pela esquerda. Lá estão botando gente até que tuita na cadeia a rodo, né, a torta e a direita. E eu pergunto, querem nos fazer crer agora que pegaram, né, 4 generais, um outro colega da Polícia Federal, botaram preso, quando a gente sabe que prisão preventiva é uma medida extrema, de urgência, só para quem está atrapalhando a investigação ou com risco de fuga. Botaram esses caras 2 anos depois na cadeia. Aí eu pergunto, onde é que está o cara que escreveu para a Folha de São Paulo, Zuco Gilvan, desejando a morte do presidente Jair Bolsonaro? Será que isso não é uma ameaça ao presidente da República? Será que eu não posso imaginar que ele estaria pensando em matar o presidente da República? Não seria isso tão ou mais grave do que o fato que a gente está vendo hoje aqui, que está levando pessoas à cadeia? O que eu posso falar em matéria de crime de ódio, né, que não tem a definição legal, graças a Deus, da pessoa que joga bola com a cabeça do presidente Bolsonaro? Será que ele quer o bem do presidente ou será que ele está instigando novos Adélios Bispos? E Adélio Bispo foi um lobo solitário, né? Agora, ministra Simone Tebet, com toda a sua excelência criminal e policial, sua experiência de vida sensacional na área investigativa, diz que não se trata de lobo solitário. O outro lá, dizem que se matou com fogos de artifício, deitou a cabeça para se matar com os fogos de artifício, tô achando isso meio estranho, tem que analisar essa imagem, para ver certinho se ele não foi de repente alvejado. Correram no dia seguinte, Alexandre de Moraes já estava dando entrevista, tinha imagem do cara solta. Será que soltaram a contragosto dos ministros do Tribunal Federal, as imagens do Supremo Tribunal Federal? E as imagens do 8 de janeiro que Flávio Dino não deu? Mas ao que parece é um conluio, onde até o ministro da Justiça de Lula vira ministro da STF, e o ministro da STF que se aposenta vai para o Ministério da Justiça de Lula. É inacreditável o que a gente está vendo, senhor presidente, né? Então não tem como você não relacionar esses fatos e entender que nós não estamos diante de uma conduta grave. Até porque, na esfera da cogitação, não é crime. Para quem estuda direito, a maioria dos senhores aqui da área policial sabem muito bem, mas me permita aqui falar com o telespectador, para você considerar um crime tentado, ele tem que ser iniciado a execução. Você pode até, às vezes, trocar farpas aí com a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu pai dentro de casa. Às vezes fala até que vai fazer uma besteira, mas você não faz. Isso não é crime. Por quê? Porque é cogitação. Você não começou nem o iter crime, você nem começou a execução do crime. Né? De repente puxar a faca, espetar a faca na outra pessoa, ou puxar o dedo no gatilho de uma arma, ou tacar a pedra. Meu Deus do céu. Então, o que eu peço aqui, né, eu não quero esculachar o ministro da Justiça Lewandowski, não, tá? Mas eu peço respeito a essa casa. O senhor não está fazendo favor nenhum, o senhor está vindo aqui prestar satisfação, indiretamente, a pessoas que normalmente são os recordistas de votos nos seus estados. Para depois, senhor ministro, o senhor não ser interpelado quando vier a público pelos cidadãos comuns que não entendem como que um deputado que recebe quase 2 milhões de votos, que tem a atribuição de convocar os ministros, segue o devido processo legal, o devido processo aqui dentro da casa, para chamar Vossa Excelência para cá, da minha parte não teria problema nenhum transformar em convite, mas para dar essas devidas explicações, como é que os senhores se reúnem no Palácio da Alvorada, na residência do maior opositor de Bolsonaro, com o 01 da Polícia Federal, que Bolsonaro sequer conseguiu nomear, né, o Ramagem, com o Procurador-Geral da República, com o ministro da STF, que vão julgar Bolsonaro e tudo relativo ao pessoal conservador, ao pessoal do 8 de janeiro. Como é que os senhores não querem dar explicações? A imprensa fez o papel dela, perguntou, ninguém deu uma resposta. Nós aqui estamos fazendo o nosso. Depois os senhores vão ter desculpa aqui, não vão ter moral para vir à pública e ficar falando democracia, instituições, quando os senhores estão rasgando as instituições, não estão respeitando o plenário dessa casa, essa comissão. Então o que eu peço, senhor ministro, é que coloque a mão na consciência, reveja o posicionamento de Vossa Excelência, tá? Começando agora num papel novo dentro do Ministério da Justiça, mas para vir aqui nessa casa, para prestar esclarecimentos. Eu tenho certeza que Vossa Excelência não deve nada. Pode vir aqui falar o que o subordinado do senhor, o diretor-geral da Polícia Federal, que infelizmente o presidente Bolsonaro não pôde nomear que ele quis, o único presidente da história do país que não pôde nomear o diretor da Polícia Federal que ele queria, que seria o Alexandre Ramagem, mas que vem aqui falar o que foi tratado lá. Porque se dia 13 de novembro ocorre essa reunião, dia 17 ou 18, que é hoje é 19, vem a operação da PF, no meio do G20. Não tá difícil de você conectar os pontos. Tá sendo armada a casa de caboclo para tentar pegar Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Eu pergunto aos senhores, os senhores acham, eu não estou instigando ninguém, pelo amor de Deus, conhecendo um pouquinho de povo que a gente lida todo dia, os senhores acham que será tranquilo mandar um presidente da República para a cadeia por envolvimento com 8 de janeiro, uma tentativa de golpe de Estado, segundo o argumento do seu 01 da Polícia Federal, num domingo de janeiro, que é férias em Brasília, com senhoras e pessoas desarmadas, às vezes até com Bíblia debaixo do braço, numa ação surpresa, onde envolveu mais de 1.500 pessoas, que foi o número de pessoas presas, onde essa ação surpresa não foi vazada por nenhuma das 1.500 pessoas.
E aí os senhores vão mandar pra cadeia um cara que estava nesse momento nos Estados Unidos, que esperou sair da presidência da República, quando não era mais chefe supremo das Forças Armadas, quando não tinha gerência nenhuma sobre as instituições do Brasil, para dizer que esse é o cara culpado por um golpe de Estado. E os senhores acham que os senhores depois vão pegar avião, vão transitar em Brasília com tranquilidade? Não se meta na mesma prisão que está Alexandre de Moraes, senhor ministro Lewandowski. Alexandre de Moraes está preso, tem uma vida infeliz, tem que se entorpecer no mundo artificial que ele cria dos eventos para ser aplaudido por uma claque que não é de pessoas do mundo real, mas só de pessoas que têm um interesse no poder dele, ou às vezes até por medo. Quando acaba o poder da caneta, e um dia ele acaba, o ministro do STF se aposenta também. Quando eles não têm mais o poder, todos esses que aplaudiram viram as costas para ele. Porque sem a caneta ele não é nada. Ninguém gosta do Alexandre de Moraes. Onde ele chega lá em São Paulo, no Clube Ipiranga, as pessoas saem de perto. Outro dia foi jantar num restaurante de luxo, uma mulher se levantou e falou que não jantava do lado da pessoa repugnante igual aquela. E quando o clima esquentou, ele chamou os capangas dele que estavam do lado de fora e entraram para resolver a parada. O marido da senhora, provando que é macho, comprou a briga e falou: epa, daqui pra frente, se o negócio é esse, eu tô no meio também. Essa é a vida que o senhor quer pra você. Eu não tô ameaçando. Eu só tô falando que vai acontecer com um pouquinho de experiência que eu tenho no meu terceiro mandato legislativo, senhor ministro. Por favor, compareça a essa comissão e esclareça esses fatos, finalizando, presidente. Porque o Brasil não aguenta mais essa polarização. Nós necessitamos, mais do que nunca, de uma lei da anistia para virar essa página, acabar com essa tensão. E esse Congresso do presidente Fraga, voltar a discutir matérias de interesse da sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Bom, eu vou encerrar a sessão. Presidente, me permite só um entre vírgulas aí. Eu estou com receio que comece uma votação lá e eu não dei presença. Presidente, vamos lá, seja breve, depois do deputado Santos. Quero só fazer um entre vírgulas, Eduardo, uma coisa que está nos chamando a atenção. Porque são muitas coincidências. E não existe coincidência no mundo da política. A ex-esposa do tal do homem-bomba, que em tese se autoexplodiu com o rojão, com traque, tá para morrer. Diz que ela incendiou a sua casa e entrou dentro da casa incendiando. Isso aí não convence nem criança de 5 anos de idade. É óbvio que tem um grande esquema montado para esse mecanismo bandido se perpetuar no poder. E nós, que não somos otários, nem covardes, nessa comissão, não vamos aceitar esse engodo que passa, inclusive, por hoje, em pleno G20. Claro que isso é uma mensagem para o mundo. Tem aqui no Brasil 40 chefes de Estado e então o Bolsonaro mesmo agiu para fazer um golpe de Estado que não existiu. Isso é uma vergonha que estão falando. Isso é uma heresia jurídica e política que nós aqui jamais vamos aceitar. Muito obrigado, deputado. Deputado Gilvan. Um minutinho. Obrigado, presidente. Numa entrevista onde estavam diversos ministros do STF, sobre suspeita de venda de sentenças no STJ, o ministro Gilmar Mendes disse que nem tudo que é anunciado e publicado é verdade. Ou seja, quando se trata deles, o que a imprensa fala não é verdade. O ex-procurador-geral da República, o Janot, disse que foi armado para o STF para matar Gilmar Mendes. E o ministro Gilmar Mendes disse na época que ele precisava de uma ajuda psiquiátrica. Ou seja, Janot não atentou contra o Estado Democrático de Direito. Estava na Polícia Federal ainda, quando escolheram a dedo um delegado para investigar o Adélio Bispo, que foi considerado lobo solitário. Ou seja, o único, para reflexão, o único que realmente sofreu uma tentativa de assassinato, o único que sofreu uma tentativa de assassinato foi o presidente Jair Bolsonaro. E nisso, os ministros do STF proibiram de abrir o celular do Adélio Bispo. O cara atentou contra quem estava liderando as pesquisas para presidente da República, e o ministro do STF proibiu de acessar os dados do celular do Adélio Bispo. Então, ou seja, essa imprensa é muito canalha, agora virou golpe, uma tentativa de matar o Lula. E eu vou dizer aqui, para encerrar, o presidente Lula nunca deveria ter saído da cadeia. E para quem gosta de orar pro Lula, ore para ele ir pro inferno. Obrigado, presidente. Pessoal, clima quente, clima esquentou, é muita coisa acontecendo, eu vou ficar acompanhando para vocês, já tem muita informação chegando aqui do meu lado, tô vendo, eu já tenho que fazer um próximo vídeo porque esse aqui tá gigante, eu falei para vocês que esse vídeo aqui era simplesmente um meteoro, vocês têm noção da gravidade das informações que estão chegando? Corre aqui embaixo, te inscreve no canal, deixa o like, é importante demais, para que vocês recebam novas informações e eu vou continuar aqui monitorando tudo e trazendo em primeira mão para vocês. Fechou? Vou ficando por aqui então. Até logo mais no nosso próximo vídeo aqui do canal Debate em Foco.